Olá, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir a leitura de uma carta de orientação espiritual. Essa carta de orientação, ela é ditada pelo nosso orientador espiritual Jerônimo Mendonça, das pessoas que nos procuram, dos médiuns que precisam de uma orientação espiritual. Como a gente não tem condições de atender todas as pessoas fraternalmente no encontro no Abacateiro, no momento que eu atendo as pessoas ali presencialmente, quando eu escrevo as cartas, nós temos também esse trabalho que acontece no modo online. Mas ele tem as datas determinadas, tem um momento, nem sempre eu escrevo essas cartas, né, de orientação. Mas nós estamos fazendo um estudo aqui na Escola de Médiuns e os frequentadores, né, tiveram essa oportunidade que o nosso orientador espiritual Jerônimo Mendonça, né, permitiu que essas pessoas postassem uma solicitação falando sobre suas dúvidas, sobre suas experiências, né, como tem passado durante todo esse tempo, desde que descobriu a mediunidade. E aqui a gente escreve a orientação, né, de acordo com o que você escreveu, com o questionário que você nos enviou, né, você recebe aí uma orientação para você analisar tudo aquilo que você vem sentindo, né? Lembrando que essa orientação, ela serve, ela ajuda demais para as pessoas que, muitas vezes, as dúvidas, o que estudar, como seguir em frente. E hoje eu vou ler a carta de uma seguidora chamada Aleteia. Ela mora, né, na região de São Paulo. Carta de orientação espiritual para a Aleteia. Minha querida irmã Aleteia, a mediunidade é uma dádiva sagrada que Deus nos permite despertar por meio das provas que enfrentamos durante nossa estadia terrena. Ela é um meio para nos melhorarmos e evoluirmos. Através da mediunidade, podemos nos tornar instrumentos qualificados para o intercâmbio entre a terra e o céu. Mesmo que nossa contribuição seja pequena, ela fará a diferença. Sempre que possível, assista a palestras para apoiar um irmão. Receba passes, utilize água fluidificada e permita-se passar por tratamentos físicos e espirituais quando necessário. O médium é testado diariamente. E ao adiarmos a nossa capacidade de fazer o bem com nossos talentos, podemos atrair dores, angústias e incertezas para o nosso corpo físico. Isso também afeta o sono, interferindo na produtividade e no convívio familiar, especialmente quando sentimos a necessidade de ajudar no reajuste familiar. Mesmo que possamos contar com os recursos que os bons espíritos nos proporcionam, um instrumento que não se esforça pode afastar os irmãos benevolentes. Entretanto, mesmo que não esteja vinculada a uma casa ou grupo espírita, busque conhecer e sentir se o seu coração aprova, ouvindo sua voz com serenidade e esperança de poder contribuir com seus talentos. Nesse momento, você perceberá que o envolvimento em trabalhos sociais, em uma casa de apoio, é fundamental para seu aprendizado. Isso a ajudará a valorizar seus talentos e a fazer o bem dentro de suas possibilidades. O médium, com mediunidade ostensiva, mesmo sem querer participar de trabalhos mediúnicos, pode optar por outras formas de serviço, como atuar em creches, realizar visitas fraternas ou participar de campanhas sociais para ajudar comunidades carentes. As opções são infinitas. Portanto, se tiver interesse e boa vontade para exercitar a mediunidade, saiba que você pode se tornar um excelente instrumento. O médium intuitivo
ao adquirir conhecimento sobre o espiritismo, pode atuar como esclarecedor, auxiliando no encaminhamento de pessoas a hospitais de recuperação no mundo espiritual durante o trabalho mediúnico. Sua contribuição pode ser um caminho valioso para aliviar a dor e o sofrimento desses irmãos que padecem as dores da alma. Quando o médium enfrenta qualquer desequilíbrio mediúnico, isso funciona como um sinal de alerta para exercitar a humildade. Em alguns casos, é necessário nos abster de palavras inadequadas para não interferir nas nossas companhias, pois entre esses incômodos surge o desequilíbrio mediúnico que afeta o emocional, o material e o físico. É crucial nessas horas buscar o autoconhecimento e a reforma íntima. É essencial buscar o apoio de pessoas capacitadas para um acolhimento fraterno em uma casa espírita. Esse espaço permite que o outro compartilhe suas angústias e questionamentos com alguém que o ouça atentamente. Quando guardamos nossas inquietações, isso pode interferir em diversas áreas de nossas vidas, como no sono, no trabalho, relações sociais, dinâmica familiar, humor e até mesmo na nossa paciência com aqueles que enfrentam dificuldades e provas inevitáveis na Terra. Esse desequilíbrio que sentimos pode ser a razão pela qual consideramos um tratamento de desobsessão. Algo natural no percurso de um médium. Quando não exercitamos a mediunidade de maneira adequada, enfrentamos testes que surgem como uma espécie de cobrança. Espíritos inferiores nos acompanham, aguardando um pequeno descuido para influenciar nossa mente, especialmente em momento de vigilância reduzida. É natural que as dúvidas apareçam. No entanto, a intuição, quando bem cultivada, abre um leque de possibilidades. Ela pode nos orientar na ajuda a outras pessoas, na escrita de mensagens e no esclarecimento de dúvidas durante os trabalhos. Desde que nos permitimos isso, a decisão de agir surge quando o nosso coração sinaliza que é o momento certo de servir com amor. Com o tempo, essas inseguranças tendem a se dissipar por meio de um estudo disciplinado. Um estudo sério e comprometido nos ajudará a compreender e interpretar sonhos e mensagens com maior clareza. Esse processo depende exclusivamente de você. Dedique-se ao estudo de obras espíritas ou espiritualistas e não deixe de implantar o Evangelho em seu lar. Apegue-se às lições que Cristo nos proporcionou para aquietar a mente e ouvir mensagens com mais clareza, quando for permitido. Esse valioso conteúdo contribuirá para melhorar seus pensamentos e fortalecer sua relação com os espíritos que desejam se comunicar por meio da sua sensibilidade. Recomendo que estabeleça horários regulares para seus estudos e convide em sua mente Jesus e os benfeitores espirituais. Em pouco tempo, você começará a experimentar as mudanças e o equilíbrio que tanto deseja ao cultivar bons pensamentos. Lembre-se de que, ao seu lado, sempre há um anjo, um amigo, um professor ou um mentor, ou mesmo o santo da sua devoção. O importante é permitir-se realizar o que deseja, seja um trabalho ou um estudo. Suas escolhas estarão sempre cercadas pela companhia desses irmãos espirituais.
É crucial ressaltar que eles nunca interferirão diretamente em suas tarefas, sejam elas materiais ou espirituais, mas estarão sempre prontos para incentivá-lo a seguir o bom caminho. Esteja sempre receptiva ao serviço que Deus lhe envia. Minha experiência começou na juventude, quando gostava de jogar bola descalço, cantar, brincar e ir à igreja rezar. Entretanto, ao crescer, fui chamado a enfrentar uma expiação severa. Me deixou deitado em uma cama, sem poder enxergar a luz do sol. Mesmo assim, não me deixei acomodar e continuei a ajudar muitas pessoas. Aqui tenho auxiliado diversos médiuns, incentivando-os a não adiar a oportunidade de fazer o bem ao próximo, pois assim são eles os maiores beneficiados. A caridade é o meio pelo qual nos afastamos da vaidade e do orgulho. Enquanto exercitamos as virtudes que nos aproximam do Mestre Jesus, essa prática me ajudou imensamente na condição de espírito em aprendizado. Que o bom Deus a proteja sempre. Jerônimo Mendonça, Brasília, 3 de agosto de 2024. E aqui eu deixo uma observação para todas as pessoas que recebem uma carta de orientação espiritual do nosso orientador Jerônimo Mendonça. Você está recebendo uma orientação espiritual a respeito das dificuldades enfrentadas em sua mediunidade. O nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça, ocasionalmente oferece esse tipo de trabalho. Sempre que possível, as orientações são redigidas e enviadas para médiuns de diversas partes do Brasil. Então, eu gostaria que você recebesse com muita alegria essa orientação espiritual, porque foi dessa maneira que eu fui preparada por essa equipe que foi formada para me ajudar nesse trabalho que eu realizo aqui em meu lar. Amanhã pode ser você. E já já nós vamos juntos aqui fazer a análise dessa carta. E eu vou ler trechos da solicitação dela e o motivo pelo qual ele respondeu essa orientação espiritual para ajudar essa irmã naquilo que ela está necessitando. Então, cada vez que ela lê essa mensagem, ela vai se sentir mais fortalecida e auxiliada pelos mensageiros de Deus. Então, voltei para fazer a análise dessa carta de orientação. Então, veja bem, de acordo com a mediunidade dessa irmã, ela traz aí algumas dificuldades que ela vem enfrentando ao longo do tempo sobre a sua mediunidade. E aqui no começo ele diz o seguinte: a mediunidade é uma dádiva sagrada que Deus nos permite despertar por meio das provas que enfrentamos durante a nossa estadia terrena. Então, veja bem, é por meio da mediunidade que nós exercitamos aí a paciência, a tolerância, a humildade. Quando você busca um local para estudar, uma casa espírita, quando você busca um grupo, né, para juntos, ali unidos, vocês possam ali escolher uma obra para estudar, ou até mesmo para fazer parte de um grupo de estudo, de um grupo de assistência espiritual. Isso é importante. A mediunidade é esse facilitador desse conhecimento espiritual, porque na medida que você vai se permitindo a essa evolução espiritual por meio da mediunidade, você vai atraindo os bons espíritos para a sua mente, para que eles possam te ajudar e você também ir sendo preparada como sendo esse instrumento para transmitir informações ditadas pelos espíritos. Não importa se você tem apenas uma intuição. Por quê?
A intuição, gente, muitas pessoas dizem o seguinte: ah, Nancy, eu fui numa casa espírita e como eu tenho a minha mediunidade intuitiva, né? Eu só tenho a intuição. Me disseram que lá não tem trabalho para mim, que tem pessoas que falam isso, né? Então estão enganados, tá? O médium intuitivo, ele tem condições de esclarecer os espíritos no momento do trabalho mediúnico, né? De um colega que está lhe dando passividade. Ele tem condições de escrever uma mensagem, porque ele recebe por meio da intuição e pode colocar no papel as impressões. Ele pode transmitir uma mensagem, né, falada, como se fosse uma psicofonia, entendeu? Isso é normal acontecer. Ele pode também receber informações para outras pessoas fora da casa espírita. Isso depende do seu conhecimento, da sua preparação, do seu equilíbrio e da sua vontade de ajudar, né, pessoas. Então, é o que ele diz: sempre que possível, assista palestra para apoiar um irmão. É importante você ir numa casa espírita, assistir palestra, às vezes, olha, na casa espiritualista, ou espiritista, ou o que quer que seja, ou que seja somente espírita, né? Vai ter uma palestra de uma pessoa que vai falar sobre a depressão, digamos assim, né? Vai prestigiar esse irmão, mesmo que talvez você não esteja precisando, mas tem tantas pessoas ao seu redor que precisa, que você indo, essa pessoa vai ser auxiliada no momento do sono, se ela estiver na Terra. E aqueles que estão no mundo espiritual, né, vão poder ser ajudados pela sua sintonia, tá? Também ele pede que você tome passes, tome água fluidificada, né? Faça um atendimento fraterno quando se sentir sobrecarregada. Às vezes você precisa desabafar com alguém. E lá na casa espírita, aquelas pessoas, elas estão lá, né, para atender as pessoas necessitadas que buscam essa conversa fraterna. Porque nem sempre você pode conversar com qualquer pessoa, mas aquela pessoa que está lá, que vai lhe atender fraternalmente, ela foi preparada para aquele momento. Para atender qualquer pessoa, porque afinal de contas, além da equipe espiritual da casa espírita estar ali monitorando aquelas pessoas que entram para serem assistidas, tem também a equipe espiritual daquele médium que vai lhe assistir, ok? Continuando, ele diz: o médium é testado diariamente, sim, testado pelo amor, pela dor, pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelos familiares que estão do nosso lado, né? Pela alegria, pela tristeza, tudo isso nós somos testados, né? Mas, às vezes, a gente, né, tem pessoas que atribuem certas coisas somente a essa tal mediunidade, mas não é bem assim. Às vezes acontece algo na sua vida para que você possa olhar para dentro de você, iniciar uma reforma íntima, né? Mudar o seu comportamento, a sua atitude, caso esteja, né, contribuindo, né, nesses momentos inadequados, esse tipo de situação que você vem vivenciando. Tudo isso é possível, não somente com você, mas com aqueles que estão próximos de você. Entretanto, mesmo que não seja vinculado a uma casa ou grupo espírita, busque conhecer e sentir o seu coração, se seu coração aprova, tá? Ouvindo com serenidade. Às vezes você diz: meu Deus, eu queria ir lá naquela casa espírita, fazer um trabalho social, mas eu não conheço ninguém lá. Ou até mesmo eu já fui, não me identifiquei com as pessoas, né? Não senti afinidade assim no primeiro momento. Gente, isso é com o tempo. É devagar que você vai se afinizando com aquelas pessoas naquele ambiente, né? Então, se você passou por essa experiência, passa e ainda está passando, né? Você deve ler, reler essa carta, porque o seu orientador espiritual vai estar junto com você e vai esclarecendo, né, coisas que muitas vezes você não tem nem condições de procurar outra pessoa, mas você tem condições sim de conseguir, né, esclarecer por meio de tantas perguntas que você até hoje ainda não conseguiu fazer para o seu mentor espiritual. Aí ele diz assim: o médium com mediunidade ostensiva, mesmo sem querer participar de trabalhos mediúnicos, pode optar por outras formas de serviços, né? Aí ele cita algumas formas de serviço, porque nem sempre o médium ostensivo, ele quer trabalhar numa casa espírita, dando passividade, né, para os espíritos, acolhendo, resgatando essas criaturas para essa melhora no mundo espiritual. Ele pode optar em fazer um trabalho voluntário, né? Ele se candidata aí ao voluntariado, como ele diz aqui, ó.
atuar em creches, realizar visitas fraternas às pessoas necessitadas, muitas vezes levar uma palavra amiga, um abraço fraterno, né? Tocar na mão daquelas pessoas que necessitam de muitas vezes, de apenas um toque, um sorriso, elas vão mudar o dia delas. Quando o médium enfrenta qualquer desequilíbrio mediúnico, isso funciona como um sinal de alerta para exercitar a humildade. Então, veja bem, por que o médium desequilibra? Porque tudo, gente, está atrelado à nossa mente. A voz, a mensagem, né? Os nossos olhos que imprimem tudo que vem ao redor, então a gente vai imprimindo também na nossa mente. Então, no momento que eu me desequilibro por algo que eu não gostei, eu vou me sentir desequilibrada mediunicamente por conta da minha sensibilidade. A sensibilidade mediúnica é o caminho, né? Porque você é uma pessoa mais sensível e a depender daquilo que você ouviu, você começa a chorar sem motivo, você começa a tremer. E tem pessoas que sentem febre, dores, fica doente do nada. Por quê? Porque guardou todo aquele rancor, todo aquele ódio, né? Tudo aquilo que ele guardou com você, aquele desamor, aquela falta de perdão. Então, por isso é importante também essas visitas na casa espírita, para que você possa desabafar, fazer um tratamento. Porque muitas pessoas dizem o seguinte, Nancy, me disseram que eu preciso passar por um tratamento de desobsessão. Aí já tem aquela coisa das pessoas pensarem que o tratamento de desobsessão é para gente que está, digamos assim, à beira da loucura, né? E aí você encontra aquelas pessoas que não entendem, porque nunca estudaram, não convive, né, com esse trabalho mediúnico numa casa espírita, aí diz assim, olha, fulano lá em casa ficou doido, por quê? Agora só quer saber de estudar sobre mediunidade, vive desequilibrado, briga com todo mundo. Então, gente, por quê? A sua frequência vibratória baixou, né? E as suas companhias espirituais são essas criaturas que não querem, né, que você evolua. Ele quer realmente desarmonizar o ambiente onde você se encontra, que seja no seio da família, no meio social, lá no trabalho ou na casa espírita que você está frequentando, né? Então, tudo isso é possível. Aqui num outro momento, ele diz assim, é natural que as dúvidas apareçam. Por que essa carta de orientação foi escrita? Por conta das dúvidas, né? As dúvidas de todas as pessoas são muitas, né? Então, não custa nada você buscar o apoio, né, no ambiente onde você consegue, né, respostas para tantos questionamentos que até hoje você não conseguiu. E essa carta de orientação vai te ajudar bastante. Continuando, ele diz, dedique-se ao estudo de obras espíritas ou espiritualista e não deixe de implantar o evangelho em seu lar. Apegue-se às lições de Cristo que nos proporcionou para aquietar a mente e ouvir mensagens com mais clareza. Então, no momento que você implanta o evangelho no lar, eu sei que é muito difícil, tem pessoas que não aceitam, porque tem outras pessoas, né, no mesmo convívio ali, que não aceitam o espiritismo. Mas você tira um tempinho, entra no seu quarto, pega o seu evangelho, faça uma leitura edificante, né? Começa a fazer a leitura naquele mesmo horário, mesmo que você não implante o seu evangelho, mas crie o hábito de estabelecer um momento, né, com os seus orientadores espirituais, que você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais esclarecida, porque é o seguinte, às vezes eu leio o evangelho e não entendi muita coisa, mas à medida que eu vou me dedicando, eu vou guardando aquela leitura e vou lembrando. E no momento que eu precisar colocar ela para fora para ajudar alguém, eu vou buscar lá no meu arquivo mental, porque ela está guardada na minha mente. E é assim que a espiritualidade vai nos auxiliando no equilíbrio mediúnico. Esteja sempre receptiva ao serviço que Deus lhe envia. Às vezes você até deseja, né, fazer esse trabalho, quer ser inserida aí num grupo espírita, né? Gostaria de fazer um trabalho social, gostaria de ajudar as pessoas necessitadas numa comunidade carente. Mas você não está sendo acessível, né, a pessoas que querem se aproximar de você para conversar sobre aquele assunto. Então eu me tranco na minha casa. Eu vou fazer uma arrecadação aqui da minha família, 2, 3 cestas básicas, e todo mês eu vou levar lá para aquela família que eu adotei, né? Mas eu não quero misturar com essas outras pessoas. Gente,
a importância da interação, de conhecer outras pessoas, né? De juntar essas criaturas, né, com o mesmo ideal de fazer o bem, de ajudar as pessoas necessitadas, de fazer o evangelho no lar na casa dessas pessoas que não entendem, né? Não importa se eles são seguidores de outras religiões. O evangelho, ele serve para qualquer religião e qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa pode praticar as lições do evangelho. Então, meus irmãos, essa foi mais uma orientação espiritual do nosso querido Jerônimo Mendonça, onde, ocasionalmente, ele traz, né, essa reflexão para pessoas que buscam, né, aqui no nosso trabalho mediúnico, no nosso trabalho online, que não deixa de ser mediúnico também, tá? Aqui no nosso trabalho online, para ajudar tantas pessoas, né, de várias partes do Brasil. E eu fico muito feliz em poder contribuir com esse minúsculo trabalho que vai chegar aí no seu lar, nas suas mãos, para abrir seu coração e esclarecer um pouco mais as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Deixe a sua mensagem, né, nesse vídeo. Quando você, Aletheia, receber essa mensagem, esse vídeo, guarde, salve o vídeo aí no seu dispositivo, para quando você tiver um tempinho e ouvindo atentamente o que o orientador, o que o Jerônimo quis falar comigo, o que ele quis me ajudar nesse momento, qual foi o intuito, né, desta carta, para despertar o que dentro de mim, aquela dúvida que eu tinha, está sendo dirimida aqui conforme eu vou ouvindo esse vídeo. Mais tarde, você pode solicitar, né, o PDF da carta digitada e você vai poder imprimir, né, imprimir em casa. E aí você vai lendo, à medida que você vai ouvindo, a carta vai lendo, vai mentalizando tudo aquilo que ele trouxe para você, porque isso também aconteceu comigo. Obrigada por mais esse momento sublime em nossas vidas. Até o próximo encontro.